Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a sua entrega de amor por todos e por cada um de nós. E temos hoje conosco inscrito nos serviços do Santuário o Centro Social Paroquial da Freguesia de Ricardães, de Aveiro, e temos também o Sr. Padre José Cruz, capelão do Hospital de Santo António dos Capuchos, que está aqui também juntamente com um grupo. A todos bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora manifestou também o imenso amor de Deus pela humanidade. Amor que nem sempre acolhemos no nosso coração. Por todas essas vezes, vamos pedir perdão ao Senhor para melhor celebrar os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Sirá. Celebremos os louvores dos homens ilustres, dos nossos antepassados através das gerações. Alguns houve que não deixaram lembrança, desapareceram como se não tivessem existido. Passaram como se não tivessem nascido, tanto eles como os seus filhos. Mas outros foram homens virtuosos, e as suas boas obras não foram esquecidas. Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu. Os seus filhos são fiéis à aliança e, graças a eles, também os filhos dos seus filhos. A sua descendência permanece para sempre e jamais se apagará a sua glória. Palavra do Senhor.
ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara. Porque o Senhor ama o seu povo. Coroa os humildes com a vitória. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus, depois de ser aclamado pela multidão, entrou em Jerusalém e foi ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu então de longe uma figueira com folhas e foi ver se encontraria nela algum fruto. Mas ao chegar junto dela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então, dirigindo-se à figueira, disse: Nunca mais alguém coma do teu fruto. E os discípulos escutavam. Chegaram a Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas e não deixava ninguém levar nada através do templo. E ensinava-os, dizendo: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes sacerdotes e os escribas souberam disto e procuravam maneira de o fazer morrer. Mas temiam Jesus, porque toda a multidão andava entusiasmada com a sua doutrina. Ao cair da noite, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, ao passarem perto da figueira, os discípulos viram-na seca até às raízes. Pedro recordou-se do que tinha acontecido na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tem fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: Tira-te daí e lança-te no mar, e não hesitar em seu coração, mas acreditar que se vai cumprir o que diz, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim sucederá. E quando estiveres a orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe também as vossas faltas. Palavra da salvação. Caríssimos peregrinos, irmãos e irmãs, num Evangelho tão grande, tão catequético, tão profundo, tão abrangente, naturalmente não podemos fazer uma exegese completa a tudo aquilo que esta extraordinária página do Evangelho nos diz. Pensemos apenas em 2 pontos para que possamos refletir um bocadinho mais profundamente. Em primeiro lugar, Jesus dirige-se a uma figueira que só tinha folhas, porque não era o tempo dos figos. Anormal seria, num tempo fora o dos figos, encontrar figos.
Mas, no entanto, Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Perdeu a vida. Perdeu a seiva. Perdeu a capacidade de dar fruto. O que é que isto tem a ver connosco? Tem tudo. É que para o cristão, para o batizado, para o Filho de Deus, não há tempos bons e tempos maus. Todos os tempos são tempos de dar fruto. Todos os tempos são chamados por nós para darmos fruto e fruto que permaneça. Para o cristão, não há uma semana em que vou fazer isto e depois outra semana em que já não sou. Não. O cristão é convidado a dar fruto em todos os momentos, em todos os minutos da sua vida, sempre, ininterruptamente. E quando nós não damos fruto, a nossa vida vai secando e muitas vezes vai perdendo a própria vida. Como Nossa Senhora, de resto, ela própria alertou aqui. Rezai, rezai, porque vão muitas almas para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Almas mortas que perderam a vida. É-nos difícil? É, claro que é difícil dar sempre bom fruto. E por isso mesmo o Evangelho nos alerta. Tudo o que pedirmos em oração, Deus nos concede. E dá o exemplo de que, se pedirmos com fé a uma montanha que ela se desloque, isso acontecerá, se não duvidarmos no nosso coração. É claro que o exemplo não é para chegarmos ali ao pé de uma árvore ou de um monte, agora levanta-te daí e vai-te plantar no mar. Não, é para termos a certeza de que não há impossível para Deus. Não há limites, não há obstáculos para todo o filho que nele confia como Pai. A Deus, tudo é possível. Depende da nossa fé. Tudo. E se não acreditarmos que é tudo, a nossa figueira, a nossa fé, a nossa vida já está a secar. Segundo ponto. Jesus entra no templo, a casa do Pai. E o que vê? Montes de vendilhões, mesas a venderem comércio em plena casa do Pai. O que é que isto tem a ver connosco? Tudo. Porque o nosso templo passou a ser o nosso coração. No batismo, passamos a ser templos do Espírito Santo, templos de Deus, onde Deus habita. E é ou não é verdade que no nosso templo, portanto, na nossa vida, no nosso coração, muitas vezes o que existe é um comércio vergonhoso de maus pensamentos, de falta de perdão, de acusações, de uma vida desregrada, de uma vida fora de Deus, de uma vida que muitas vezes até se aproveita do próprio Deus para fazer negócio. Quanta desarrumação existe na nossa vida? Quantas faltas de prioridades ou prioridades completamente desorganizadas existem na nossa vida? Quantos cristãos vêm aqui a Fátima, com fé, acredito, porem uma vela, mas não se confessam, não emendam a sua vida. Quantos cristãos fazem da sua vida única e simplesmente uma vida de prazer mundano? São duas ideias que o Evangelho de hoje nos dá. E a certeza de que Jesus, na sua relação com o Pai, onde nós somos inseridos nele e com ele no Pai, pode limpar tudo aquilo que na nossa vida
é mau. Pode expulsar de nós tudo aquilo que não é vida. Tudo aquilo que é trevas Ele expulsa. Oxalá tenhamos fé para acreditar que o nosso Deus, que é um Deus de amor, pode fazer tudo quanto desejamos na nossa vida, se for para a sua maior honra e glória e para a salvação das nossas almas. Irmãs e irmãos, Cristo é a casa de oração para todas as pessoas, o templo em que o Pai atende todas as súplicas. Com o coração cheio de fé, oremos a Deus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos leigos que se entusiasmam com o Evangelho, para que Jesus lhes dê uma grande fome da sua palavra e a alegria de a anunciar aos que a ignoram. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que são semelhantes à figueira estéril, que, em vez de frutos para a vida eterna, só produzem folhas, para que possam chegar um dia a dar frutos abundantes. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os nossos antepassados na fé cristã, principalmente pelos que foram das nossas famílias, para que o Senhor os recompense das suas obras. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos filhos da Igreja que não deixaram lembrança e desapareceram como se não tivessem existido, para que Deus se lembre deles e lhes seja propício. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que se reúnem nesta Igreja, para que façam dela casa de oração e de louvor, e perdoem o que tiverem contra alguém. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge, e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Templo Santo da nova aliança com os homens, fazei-nos viver de cada palavra da sua boca. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo o criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento com que nos alimentais na vida presente a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma santa tarde e em paz, e o Senhor vos acompanhe.